Quando tudo desmorona e ninguém aparece. Sabe aquela sensação de lutar com todas as suas forças, e mesmo assim parecer que está perdendo? De pedir ajuda, clamar, tentar ser forte, mas ninguém aparece? Pois é, vivemos em um mundo onde a aparência vale mais que o caráter, e onde ser verdadeiro às vezes é sinônimo de ser descartado. E o pior, te dizem que se você está sofrendo, é porque mereceu. Que você não orou o suficiente. Que não teve fé. Mas, e se eu te disser que muitas vezes, os maiores livramentos de Deus vêm no silêncio e nas sombras, quando ninguém está vendo? Que Ele luta por você mesmo quando parece que tudo está contra. Esse conto é para você que se sente injustiçado, esquecido ou esmagado pelas pressões da vida. É uma daquelas histórias inspiradoras, mas com tempero forte de realidade, porque vai tocar em pontos que muitos evitam falar. Aqui, você vai ouvir verdades. E vai entender como uma vida que estava prestes a ruir foi reconstruída pedra por pedra. Vai ter mensagens motivacionais, sim. Mas também vai ter confronto com aquilo que te prende. E o melhor, resultados reais, rápidos, se você tiver coragem de aplicar o que vai aprender aqui. Os fatos narrados neste vídeo não são reais, foram criados com o uso de inteligência artificial para fins inspiracionais. Este é mais um episódio do canal Contos Inspirados nos Salmos. Já se inscreve, ativa o sininho e se prepara, porque o que vem agora pode mudar o rumo da sua vida. O fundo do poço e o silêncio de Deus. Davi Santos era um jovem corretor de imóveis no centro de Belo Horizonte. Aos 32 anos, já havia conquistado um bom nome no mercado e tinha o que muitos considerariam uma vida de sucesso: carro importado, apartamento decorado e clientes fiéis. Mas ninguém sabia da tormenta que habitava dentro dele. O casamento estava afundando, a filha havia sido diagnosticada com um problema raro e, para piorar, a empresa que ele representava estava prestes a falir. De uma hora para outra, tudo desmoronou. E o que mais doía? O silêncio de Deus. Ele orava, jejuava, clamava, e nada. Nenhuma resposta. Nenhuma luz no fim do túnel. Apenas silêncio. E nesse silêncio, vieram as dúvidas. Será que Deus existe mesmo? Será que tudo o que aprendi na igreja era uma mentira bonita? Porque, sinceramente, se ele estivesse me ouvindo, por que deixaria minha filha sofrer? Davi começou a perder o apetite, o sono e o brilho nos olhos. Ele andava pelas ruas como um zumbi moderno, de terno, mas vazio. E sabe o que é mais curioso? Ninguém notava. Porque ele era o cara bem-sucedido, o que sempre sorria. E aqui está um ponto importante. Muitas vezes, quem mais precisa de ajuda é quem menos parece precisar. Essa é uma das grandes reflexões positivas desse conto. No auge da sua dor, Davi fez o que muitos fazem, mas poucos admitem: gritou com Deus. Literalmente. Dentro do carro, sozinho, estacionado num posto de gasolina, ele berrou: se o Senhor é real, apareça. Fale comigo. Faça alguma coisa, porque eu não aguento mais. E foi nesse momento, ali mesmo, em meio às lágrimas, que algo diferente aconteceu. Não foi uma voz audível. Nem um anjo no capô. Foi uma esperança suave no coração. Uma presença sutil. Um sussurro de paz que dizia: você ainda vai sair dessa. Aquilo foi o suficiente para ele respirar fundo e decidir continuar. Davi começou a andar. Sim, andar de verdade. Pegava ruas aleatórias, colocava fones de ouvido e ouvia pregações, louvores, livros sobre fé e superação. Um deles mudou tudo: O Poder da Esperança, de Mark Finley. Ele ouviu e pensou: se até gente no meio do deserto encontra Deus, por que eu não? E ali nasceu uma decisão: ele faria do seu desespero um campo de treinamento. E de cada lágrima, um combustível. Começou pequeno, acordando cedo, anotando o que sentia, agradecendo por 3 coisas todos os dias, mesmo que fosse o pão velho na mesa. Isso pode parecer bobo, mas transforma tudo. Experimente. E mesmo sem saber como, Davi começou a notar pequenos milagres. Um cliente antigo que voltou. Uma ligação que cancelou uma dívida inesperada. Um médico novo que trouxe esperança para o tratamento da filha. Aos poucos, o céu nublado foi clareando. Mas ainda havia muitos inimigos invisíveis à espreita, e um deles era mais perigoso que todos: autossabotagem. E é aí que a história pega fogo. O inimigo invisível e a força interior. Davi achava que o pior já tinha passado. Mas, na verdade, o maior inimigo ainda estava ali, dentro dele. Era a voz interna que dizia: você não vai conseguir. Vai fracassar de novo. É só questão de tempo.
E essa voz não grita. Ela sussurra. A autossabotagem tem a cara da lógica, fala com o tom da razão, mas o conteúdo dela é medo puro. Era ela que o fazia hesitar na hora de uma nova negociação, que sabotava conversas com investidores e congelava suas reações quando precisava se posicionar. Era como carregar um freio de mão puxado dentro da própria alma. Mas ele começou a lutar. A diferença é que, agora, ele lutava com armas diferentes. Não era mais só na força do braço, mas na força da fé. Davi começou a escrever promessas bíblicas nos espelhos de casa, como um lembrete visual de quem ele era. Trocou músicas tristes por louvores vibrantes. Ao invés de rolar redes sociais e se comparar com os outros, começou a seguir perfis que ofereciam mensagens motivacionais, orações e até trechos de pregações que o faziam refletir. Uma dessas dizia: "Você não é o que sente, você é o que acredita." E isso caiu como uma flecha. Ele decidiu acreditar. Ele se lembrou de um momento da infância, quando quase se afogou em um rio durante um acampamento. O desespero o fazia afundar mais, até que alguém gritou: "Relaxa, estica o corpo, a água vai te sustentar." Quando ele parou de lutar contra a corrente, foi levado até a margem. A vida espiritual era parecida. Às vezes, a gente precisa parar de tentar controlar tudo e confiar que Deus já preparou o caminho. Esse tipo de reflexão positiva parece simples, mas muda o jogo. Davi passou a confiar mais, a trabalhar com excelência, mas entregar o resultado a Deus, sem ansiedade. Em pouco tempo, ele começou a ver algo ainda mais forte. As pessoas ao redor notaram a mudança. Amigos que estavam afastados voltaram a se aproximar. Colegas de trabalho começaram a pedir conselhos. A esposa, que já pensava em separação, se abriu para uma conversa franca. Foi como se uma luz acesa dentro dele começasse a iluminar outros. E ele entendeu: quando você vence por dentro, tudo ao redor começa a mudar. Não de forma mágica, mas real. Com escolhas diárias, com pequenos passos. Contos de superação e fé começam assim, com decisões miúdas que movem montanhas. Mas, como todo herói que encontra força interior, ele ainda teria que enfrentar os gigantes externos. Porque uma coisa é vencer dentro de casa. Outra é encarar os desafios lá fora, na arena da vida real. E foi exatamente isso que aconteceu no dia em que uma proposta milionária bateu à sua porta. Só que junto dela, vinha uma escolha moral. A tentação do atalho fácil. O mercado estava começando a reagir. Davi já tinha feito algumas boas vendas, e uma rede de investidores do interior de São Paulo queria se juntar a ele para lançar um projeto gigantesco, prédios de luxo com benefícios exclusivos. A proposta era milionária. Mas ao ler o contrato, percebeu cláusulas duvidosas. Coisas que pareciam legais, mas que poderiam prejudicar muita gente no futuro. "Todo mundo faz", disseram. "É só um detalhe técnico." Era a tentação do atalho fácil. Ganhar muito, rápido, mas vendendo os próprios valores. E agora? Davi teve flabaques. Lembrou da filha no hospital, dos dias em que não tinha o que comer, das madrugadas chorando sozinho no carro. E pensou: foi para isso que Deus me levantou de novo? Para repetir os mesmos erros, só com mais grana? A resposta estava clara, mas não era fácil. Era abrir mão de algo grande. Era dizer não à proposta que poderia estabilizar sua vida financeira de uma vez por todas. Mas ele fez o que muitos não teriam coragem: recusou. Disse que não trabalharia com manipulação, nem com mentiras. E acredite, foi zombado por isso. E é aqui que a história de fé e esperança ganha força. Porque no mesmo dia, uma outra oportunidade surgiu. Uma empresa menor, mas séria, precisava de alguém com o perfil dele para liderar um novo empreendimento. O salário era menor, mas o propósito era limpo. E ele aceitou. E foi nesse novo projeto que ele viveu seus maiores avanços. Porque, veja bem, quando você escolhe o caminho certo, talvez não veja o milagre imediatamente, mas verá frutos eternos. E isso não é papo de autoajuda. É realidade para quem decide viver com integridade. Com o tempo, os frutos vieram, o empreendimento foi premiado, Davi foi convidado a palestrar em eventos, e sua história passou a ser contada como conto de superação e fé. Gente simples, jovens empreendedores e até pastores começaram a chamá-lo para contar o que viveu. E ele sempre dizia: a resposta veio quando eu parei de buscar atalhos e comecei a obedecer. Obediência não tem glamour, mas tem resultado. E mais, atrai o favor de Deus. E esse favor abriu portas que nenhuma proposta escusa abriria. Mas ainda faltava algo: o verdadeiro testemunho público.
o reconhecimento público e o coração humilde. Em um congresso de empreendedores cristãos, Davi foi convidado como palestrante principal. O auditório lotado, as luzes, os aplausos, tudo apontava para o sucesso que agora ele representava. Mas quando subiu ao palco, a única coisa que ele fez foi se ajoelhar, em silêncio, por 1 minuto inteiro. E depois disse: tudo isso só aconteceu porque um dia, eu gritei sozinho dentro de um carro. A plateia ficou em choque. E ali começou o verdadeiro reconhecimento, o da vulnerabilidade. Porque não é sobre mostrar força. É sobre mostrar de onde vem a força. Naquele dia, ele não falou sobre técnicas de venda nem estratégias de marketing. Falou sobre fé. Sobre confiar em Deus mesmo sem entender o processo. E sobre como a nossa maior vitória é não perder a fé quando tudo parece perdido. O vídeo da palestra viralizou. Muita gente começou a mandar mensagens, agradecendo, dizendo: eu também gritei no carro, eu também pensei em desistir. Era mais do que uma história. Era um espelho. Um lembrete de que acreditar em si mesmo e em Deus ao mesmo tempo não é loucura. É sobrevivência. Com isso, Davi passou a ministrar em igrejas e ONGs, ajudando jovens em crise. A esposa se reconectou com a fé, a filha ficou curada, sem explicação médica lógica, e eles passaram a viver com propósito. A conta bancária não explodiu, mas o coração, sim. Ele entendia que Deus não o livrou dos problemas. Deus o livrou nos problemas. E isso muda tudo. Quando a gente aceita que a tempestade pode vir, mas que a gente não está sozinho no barco, tudo muda. E se você está lendo isso, talvez esse seja o seu chamado para começar uma nova caminhada hoje. E foi ali, diante de todos, que Davi lançou um projeto social para ajudar outros a recomeçarem também. Porque fé que não transborda não é fé. E esperança que não se compartilha, morre dentro da gente. E essa história, que começou com dor e silêncio, agora ecoava como um farol de luz para muitos. Mas sabe o que ele mais dizia? Ainda estou em construção. Deus continua me moldando. Porque o fim desse conto é só o começo de outros ainda maiores. A sua vida pode ser o próximo testemunho. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já se sentiu como Davi? Em silêncio, esquecido, desamparado. Quantas vezes achou que não ia suportar mais um dia? A verdade é que a gente só descobre a força que tem quando ser forte é a única opção. Mas e se você decidisse, hoje, dar o primeiro passo de fé? E se parasse de tentar controlar tudo e simplesmente confiasse? Não num salto cego, mas numa decisão consciente de começar pequeno, com gratidão, com oração, com escolhas melhores. O que te impede de gritar agora e pedir socorro, como Davi fez? Qual área da sua vida precisa de um recomeço? Às vezes, o que te trava é só uma mentira que você acreditou. Mas o que te liberta é uma verdade que você decide viver. E se essa história mexeu com você, então já sabe, não deixe essa semente morrer. Aplique tudo o que você aprendeu hoje. Escolha a integridade. Busque a fé. Compartilhe histórias de fé e esperança. E seja, você mesmo, uma história viva de transformação. Me conta aqui nos comentários, em que área da sua vida você precisa de uma virada. E mais, você estaria disposto a abrir mão do atalho fácil em troca de um propósito eterno? Não esquece de se inscrever no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra.